Quando um corpo ele sofre variação de temperatura, é comum nós verificarmos também que ele sofre variações nas suas dimensões. Nós já verificamos isso quando, por exemplo, a gente vai abrir um vidro sei lá, de azeitona e a tampa ela fica presa. E a gente percebe que se a gente aquecer a tampa, ou seja, a tampa ela vai aumentar a temperatura, ela vai aumentar o seu diâmetro, suas dimensões, milímetros, claro, mas é o suficiente para você abrir aquele pote. Nesse capítulo, nessa videoaula, nós vamos verificar todos os casos de dilatação. Primeiro, dilatação relativa a comprimento, a variação de área e, é claro, variação de capacidade, de volume. Na verdade, na prática, nós vamos utilizar apenas um grupo de fórmulas. Então, preste atenção, faça as anotações detalhadas, tá ok? Vamos lá. Introdução, vamos falar aqui de estudos de dilatação térmica. Geralmente, quando a temperatura de um corpo aumenta, suas dimensões também aumentam. Nós chamamos isso quando você tem um aumento. Vamos anotar isso aqui. Quando você tem um aumento de temperatura, você tem uma expansão. Ou, para os íntimos, vamos chamar de dilatação. E quando você tem uma diminuição de temperatura, você tem uma contração. A gente vai chamar de contração térmica. No começo da aula, na primeira parte, eu expliquei para vocês que essas contrações têm a ver com pequenas mudanças que ocorrem nas dimensões do material. E, em termos de cálculo, nós vamos trabalhar com 3 tipos de dilatação específicas. A primeira dilatação, e a partir de agora a gente vai chamar apenas de dilatação, de maneira bem geral, tanto para expressar a contração quanto a dilatação, que é o aumento do material com aumento da temperatura. Existem 3 tipos de dilatação. Dilatação linear, que é quando você tem uma barra e você aquece essa barra, ela aumenta um pouco o seu comprimento, de um comprimento inicial para um comprimento final. Aí você tem desse jeito aqui, você tem uma variação de comprimento. Você tem uma dilatação superficial. Dilatação superficial é quando você tem uma determinada superfície, ou seja, uma determinada área, uma folha de papel, folha de papel não é bom exemplo, uma folha metálica, uma folha de alumínio grande, em que ela tem uma área inicial e ao fazer o aquecimento, ela aumenta suas dimensões. Isso aqui, uma área final, ou seja, vou ter que ele está falando aqui, uma variação de área. E finalmente a volumétrica. Essa volumétrica é um pouco mais chique, porque ela pode se referir tanto a um sólido quanto a um líquido, né? Você tem um recipiente, digamos assim, um cilindro, e quando você faz o aquecimento dele, ele vai aumentar suas dimensões. Essa aqui vai ter o quê? Volume inicial, e aqui vai ter um volume final, e portanto, aqui dentro, a diferença entre os dois volumes é uma variação de volume. São esses 3 casos que nós vamos estudar. No primeiro caso que nós vamos estudar aqui vai ser a dilatação linear. Nós vamos ver isso agora. Apenas para complementar esse pequeno detalhe, nessa aula de dilatação, e nos próximos vídeos, vão ser 12 partes, nós dividimos a nossa aula, eu vou explicar todos os casos de dilatação linear, superficial e volumétrica, explicando a aplicação da fórmula, como fazer passo a passo os exercícios e principalmente a interpretação das questões. Anotem detalhadamente, vejam cada vídeo passo a passo, tá ok? Vamos lá, vamos estudar isso.